Boa noite, família. Graça e paz, amém. Tome aí o seu assento. Que o Espírito Santo tenha liberdade em atuar no seu coração nessa noite. Que o Espírito de sabedoria e revelação, o pleno conhecimento, esteja aqui te revelando o caráter de Deus, quem é Deus, através da palavra dele, amém? Glória a Deus. Você está feliz nessa noite? Amém. Mesmo nesse calor? Amém. Glória a Deus. Com calor, com frio, nós estamos aqui para celebrar a Deus, celebrar o nosso Pai, celebrar o nosso Senhor, amém? Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Do versículo 1 ao 3. Aleluia. Vou falar nessa noite como nos manter em uma vida cristã regular, uma vida cristã constante. Amém? O que mais vemos, irmãos, hoje em dia são pessoas que hoje está bem, amanhã está mal, hoje está caminhando bem, amanhã já está recuando. Nós vemos essa inconstância no meio cristão, amém? Então vamos falar um pouco disso nessa noite. Aleluia. Desliga aí o seu celular, ou então deixa vibrando, só atenda se for Jesus. Como ele vai falar o seu coração, ele não precisa de celular, né, irmãos? Vamos lá. Portanto, acompanha aqui comigo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ou pela alegria, suportou a cruz, desprezando a afronta, aleluia, e assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Diga amém. Feche seus olhos. Pai, bendito seja o teu nome. Nós glorificamos, Senhor, nessa noite, e exaltamos a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, não há outro além de Ti, Pai. Então, Senhor, toma esse culto que é para Ti. Deus, a palavra que vai ser ministrada aqui nessa noite, que venha falar profundamente a cada um irmão que aqui está sentado, Senhor. Em nome de Jesus. Todo sono espiritual indo embora agora. Toda frieza espiritual indo embora agora. Todo espírito que causa desânimo indo embora agora. Em nome de Jesus Cristo, não resista ao poder de Deus nessa noite. Vem, Senhor, com teu espírito de sabedoria e revelação na tua palavra. E nos mostra, Senhor, o que está no teu coração. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro tu cansado. Seja liberto do cansaço agora. E seja restaurado nas suas forças. Em nome de Jesus. Eu declaro que o desanimado seja redobrado o seu ânimo nessa noite, no nome de Jesus. Eu declaro que aquele que está triste saia daqui saltitando de alegria, em nome de Jesus. Eu declaro o poder de Deus fluindo naturalmente nesse lugar. Espírito Santo, tenha liberdade em atuar nos corações e nas mentes nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, durante a nossa caminhada cristã,
levamos tantos pesos, que às vezes fica difícil suportar. Aí a palavra vai dizer: livrando-nos de tudo o que nos atrapalha. É o segundo verso. Se livre, irmão, de todo peso. Todo peso. Às vezes a nossa caminhada cristã é assim, ó. A gente passa num lugar, pega um peso, ficou bonitinho, né, irmão? Pega um peso, daqui a pouco passa em outro lugar, pega outro peso e vai andando. Vai andando. Daqui a pouco você passa em outro lugar, pega outro peso. Esse aqui até que não está tão pesado não. E a gente vai caminhando, irmãos. A gente vai caminhando com tantos pesos na nossa vida que a gente não pode suportar mais. Não pode. Aí vem Jesus quebrando tudo. Ei, vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E sabe o que vai acontecer? Você vai achar descanso nele, irmãos. Sabe o que Jesus propõe para você? Você fazer isso aqui? Ei, para que você está carregando tanto peso? Lança sobre mim esses pesos. Lança sobre mim essas malas, essas coisas, porque sozinho você não vai suportar. Sabe por quê, irmãos? A vida do cristão, ela se torna tão pesada porque ele está carregando coisas que não é dele mais. E durante a caminhada cristã é assim. A Bíblia vai dizer que nós somos rodeados pelo pecado e pelo diabo também. E a gente vai andando, vai carregando coisas, vai carregando pensamentos, vai carregando coisas que não é nosso mais. Aí como a gente vai ter uma caminhada cristã saudável com esses pesos todos? A gente carrega coisas que não é para a gente carregar mais, a gente não suporta carregar essas coisas. A gente carrega coisas de pessoas. A gente carrega coisas do nosso passado, sendo que o próprio Cristo lança sobre mim, filho. Troca comigo. O meu é leve, o meu é suave, o meu não pesa. E a gente sempre quer carregar coisas, sendo que não é mais para nós carregarmos. Diga amém. Aleluia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade é um peso ou não é, irmãos? A ansiedade é um peso. Será quando vai acontecer? Será que vai ser agora? Será que não vai? Será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou conseguir fazer? A ansiedade é um peso e te atrapalha na sua caminhada cristã. Aí a gente vai lá no Tiago vai falar sobre o homem de ânimo dobre, que ele é comparado à onda do mar, ele vai e volta. Quantos cristãos nós vemos desse jeito assim hoje? Indo e voltando. Indo e voltando. Ei, eu quero te despertar nessa noite a você entender o que é caminhada cristã e viver de uma vez por todas no nome de Jesus. Firme, irmãos. Firme na sua caminhada. Firme na sua caminhada. Sem titubear. Jesus, ele não prometeu a você que você estaria nesse mundo e você teria um mundo belo, um mundo maravilhoso. Não, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, anime-se. Ei,
Encosta nessa pessoa do seu lado e fala assim: anime-se, amigo. Agora eu te pergunto, como vamos nos animar em meio a aflições? Sozinho não dá, criatura de Jesus. Sozinho não dá. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Como assim, Jesus? Vamos ter bom ânimo no meio das aflições. Irmãos, só com Ele. Só com Ele. Tem gente se cansando, tem gente carregando fardo demais que não é para carregar, porque estão deixando Cristo de lado. Diga assim: fala, Deus. Deixou as malas de lado, deixou as bolsas de lado, deixou as coisas, ficou mais leve. Agora é hora do pecado. Quantos cristãos aí estão? O pecado está rodeando ele e eles estão de olho no pecado. A Bíblia diz que o pecado ele nos ata. Como assim, pastor? Você sabe o que é uma múmia? A pessoa não consegue sair do lugar. Ela está presa. Ela está presa. Sendo que Jesus já disse: foi para a liberdade que eu te libertei. Você não é mais preso do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais preso pelo pecado, irmão. Cristo já te libertou. Diga aleluia, diga glória a Deus. Tiago 1,21 vai dizer: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Deixa isso também, irmãos. Já deixou as malas que te atrapalha a sua caminhada? Deixe o pecado, não deixe essa coisa acumular à sua volta. Não deixe, porque isso te segura e não te faz, você não vai conseguir sair do lugar. Acúmulo de maldade, às vezes é um pecado do mundo, um pensamento do mundo. São coisas contrárias à sua vida cristã. Estou dizendo, não é que o crente está andando em pecado, não, mas tudo que vem à sua mente que te faz parar, isso é um acúmulo de maldade. Você consegue andar na lama e sair limpinho? Não dá, irmãos. Durante a nossa caminhada a gente vai se deparar com situações difíceis e situações que vêm ao nosso encontro para nos parar. Então deixa essas coisas, porque isso te prende. Isso vai te prender. Isaías capítulo 6, naquela visão maravilhosa, grande maioria dos crentes sabe, diz que Isaías, ele viu Deus, e as suas orlas, os seus vestidos cobriam todo o templo. Viaja aqui comigo, irmãos, em nome de Jesus, viaja aqui comigo nessa visão maravilhosa. Esquece aí os seus problemas, deixa os seus problemas de lado, pense aqui agora comigo, em nome de Jesus. Vocês estão aqui comigo? Isaías, ele viu Deus, e as orlas do vestido de Deus, ele cobria todo o templo. E ele via anjos com 6 asas. E esses anjos, eles cobriam o rosto com 2 asas. Outras 2 eles cobriam os pés, e as outras 2 eles voavam. E a Isaías tendo essa visão, Isaías diz na sua palavra, que o Senhor diz na sua palavra que aqueles anjos, eles começavam a dizer: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Toda a terra está cheia da tua glória.
E a palavra de Deus diz que Isaías viu se estremecer aquele templo, irmãos, porque era tanta glória naquele lugar. E um vento, o templo se mexia. O que ele fez? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. O que Isaías fez ali, irmãos? Ele reconheceu que ele era um homem pecador. Ele reconheceu. Aleluia. Ele reconheceu que era um homem pecador. O que Deus fez? Pegou lá um anjo, pegou um Atenaz, que era como se fosse algo para pegar uma brasa. Pegou a brasa lá no altar e foi lá e tocou nos lábios de Isaías. E Isaías lembrou, irmãos, de Êxodo, creio eu que Isaías lembrou de Êxodo 33, versículo 20, que Deus fala: ninguém pode me ver e ficar vivo. Naquele momento ali, eu creio que Isaías ele teve medo de morrer, porque ele viu Deus. Ai de mim, ai de mim. O que Deus fez foi lá, porque ele reconheceu quem ele era. Deus foi lá, pegou uma brasa e tocou nos lábios de Isaías. Aí o anjo fala para Isaías assim: eis que ela tocou com brasa, tocou a minha boca e disse: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Sabe o que Deus fez nessa hora, irmãos? Ele purificou Isaías. Purificou aquele homem que reconheceu que não era capaz, que reconheceu que era impuro, e não podia estar no templo, não podia estar diante de Deus. Ele reconheceu que tinha algo que precisava sair dele. Diga amém. Aí no versículo 8, Deus diz assim: quem é de ir por nós? Isaías logo se prontificou: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Isaías logo ele se sente capacitado, amor. Irmão, sabe por quê? Porque Deus tocou nos lábios deles, porque Deus sarou ele, porque Deus curou ele. A partir daquele momento ele não era mais pecador, então ele se sentiu capaz de fazer a obra do Senhor. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: um homem que é ímpio, um homem que está no pecado, ele não é capacitado para fazer a obra. Ele se sente envergonhado, ele não tem como ele caminhar na vida cristã. Mas a partir do momento que Deus o purifica, irmãos, ele se sente capacitado a fazer a obra de Deus. É por isso que o pecado, ele ata o homem, e o homem não consegue andar. Mas à medida que Deus ele tira esse pecado do homem, o homem começa a caminhar e tem uma vida cristã segura. Ele é capacitado para fazer a obra. Diga amém para isso. E eu quero te dizer nessa noite que Jesus Cristo já pagou o preço por você. Você é justificado, você é justiça de Deus, meu querido. O pecado não te pertence mais. Ei, isso já ficou para trás. Hoje você é livre para caminhar, para ter uma vida cristã segura. Agora o que aconteceu com você? Largou tudo, largou o pecado, reconheceu. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Agora você está apto a correr. Você está apto a correr. Você está apto a correr. Aleluia. Agora, irmão, se prepare para uma corrida longa. Que a palavra de Deus diz assim: corramos com perseverança. Amém?
Existem atletas de percurso curto e percurso longo. Os de um percurso curto, os músculos são cheios. Já viu aqueles atletas bem musculosos, né? Eles têm explosão muscular. Por isso que eles têm os músculos maiores, porque eles precisam de explosão na hora da saída. Exemplo, aqueles atletas de percurso curto, de 100 metros, 200 metros, eles têm os músculos mais cheios. Os atletas de futebol, porque eles precisam de explosão muscular, precisam de uma saída rápida. Agora, os atletas de percurso longo, os músculos deles são fininhos, os músculos bem duros. Já viu aqueles atletas do Quênia, né? Quênia que sempre ganha São Silvestre, não é verdade? Irmãos, aqueles homens são dessa finura, irmãos. Sabe por quê? Porque os atletas que têm os músculos cheios, os músculos grandes, são feitos para explosão. E aqueles atletas que têm um percurso longo, os músculos deles são fininhos. Por quê? Para resistir. Resistência. Resistência. Quero te dizer que você é desse atleta da resistência. Se colocar o Usain Bolt, que é o homem é o homem raio, o homem trovão, é o homem mais o quê? Aquele homem corre demais, irmão. Ninguém ganha daquele homem. E olha que ele não tem uma explosão tão grande, mas quando ele começa as suas passadas, parece ter um cavalo correndo. Mas se colocar aquele homem junto com um atleta do Quênia para correr 30 mil quilômetros, não é isso? 30 quilômetros, 50, sei lá, 60, 70, 100. Se colocar ele para correr junto com o atleta daquele, ele vai, nos 200 metros, ele vai disparar na frente. Mas vai chegar lá na frente e não vai ter resistência para continuar. E olha que é considerado o homem mais rápido do mundo. Mas se colocar um percurso longo para ele fazer, ele não vai fazer. O cristão é preparado para andar nesse percurso longo da sua vida, da sua caminhada. Você é preparado, diga amém para isso. Diga assim: eu sou preparado para caminhar, para correr. Deus, Ele te capacitou, querido, para que você tenha uma caminhada longa, um percurso longo, uma corrida longa. Sabe por que Deus quer que você corra? Para você alcançar aquilo que foi proposto para você. Pega isso no seu coração, em nome de Jesus. Tem muitas pessoas que falam assim: o cristão não morre sem a sua promessa. Mentira. O cristão, ele morre sem a sua promessa. Você pega aí os homens que a Bíblia diz que a terra não era digna deles. Muitos daqueles homens, se não a maioria, morreram sem a promessa. Mas eles contribuíram para que outros alcançassem. Então, irmão, se você não correr, se você não se apegar àquilo que Deus tem para você, você vai morrer e não vai alcançar a sua promessa. Corra, irmão, corra. Se o pecado já não pode segurar mais, se você já deixou essas coisas que te atrapalham para trás, é hora de você correr. É hora de você correr. É hora de você alcançar, redimir o tempo. É hora de você redimir o tempo, irmãos, e alcançar aquilo que você perdeu. Chega de viver numa vida, irmãos, onde deixa a vida me levar, deixa a vida leva eu. Para com isso, irmãos. Crente Zeca Pagodinho. Estava à toa na vida, quando via a banda passar, né? Um negócio desse, Pelo amor de Deus, irmãos, larga isso. A sua vida cristã é vida de caminhada, de corrida. E
E o mais gostoso disso tudo é que o teu prêmio é grandioso. É grandioso, irmãos. Nada se compara nessa terra, nada se compara nesse mundo. E a Bíblia vai dizer assim, ó, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da sua fé. Muitos homens, eles começam a correr, só que eles olham para o lado e acabam parando, tropeçando, caindo. Tiram os olhos do seu alvo, tiram os olhos do seu foco. Diga amém. Aleluia, aleluia. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:14. Irmãos, olhem para o seu alvo. Esqueçam das coisas que estão do seu lado. Corram com vontade. Não tire os olhos de Cristo, não tire os olhos de Jesus. Não se permita, irmãos, olhar para as dificuldades, olhar para as coisas que te param, os pensamentos contrários, não. Olhe para a palavra, olhe para Cristo. Deixa Cristo te conduzir, deixa Cristo ser o seu alvo. Aí você não vai desanimar, você não vai cansar. Pelo contrário, você só vai correr. Porque Cristo, Ele tem uma caminhada para você, Cristo tem uma corrida para você, e você não pode olhar para o lado, você não tem tempo mais para olhar para o lado, irmãos. Você lembra da mulher de Ló? Qual era a ordenança de Deus? Vá e não olhe para trás. O que aquela mulher fez? O que aconteceu? Virou uma pedra de sal. Ei, eu quero te dizer, aquele que olha para trás, ele fica parado, ele fica travado, ele fica engessado, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Corro, meu irmão, corro para o meu alvo é Cristo. Esquece das coisas que ficou para trás, não olhe para trás não olhe para o lado, fite os teus olhos em Cristo, que a sua corrida vai ser melhor, a sua corrida vai ser alegre, vai ser leve. O cara para correr ele não tem que estar magrinho, gordinho não consegue correr, consegue, mas bem devagarzinho, né? É o meu caso, irmão, é a espada que está passando aqui. A gente precisa emagrecer, a gente precisa fazer um sacrifício. Precisa fazer um sacrifício. O atleta, ele precisa de uma disciplina. O atleta que precisa ganhar músculo, ele precisa de carboidratos bons. E o atleta que precisa ser mais fininho, ele precisa de fibras. Então tudo tem a sua dieta. E a nossa dieta, irmãos, o nosso alimento é a palavra de Deus. Ela que vai fazer você caminhar, correr. É a palavra. Pela palavra, tudo pela palavra de Deus. Tudo por Ele, para Ele. São todas as coisas, irmãos. São todas as coisas. Precisa olhar para o nosso alvo, que é Cristo. Esquece as coisas do lado, esquece. E corra. Corra, que Deus tem grandes coisas para você nessa terra. E Deus tem grandes coisas para você lá no seu alvo, lá no final. Tem grandes coisas. Agora a gente precisa correr. Se eu abrir minha boca para falar assim, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na vida de cada um aqui, irmãos. Cada um, Deus tem uma maneira de trabalhar, Deus tem uma maneira de fazer, mas é necessário que você corra. Corra. Senão o que acontece? O atleta que não corre, ele fica para trás e não alcança o seu alvo. Ou aquele até que até termina, mas chega lá no final da fila. Terminou, mas chegou no final. Deus não quer isso para você. Deus quer que você seja preparado para correr e chegue no final bem, sem cansar. Sem cansar. É isso que Deus tem para a gente, irmão. A nossa caminhada cristã, ela não pode ser cansativa. Não pode. Está cansado, irmão?
Ah, pastor, estou cansado. Então está errado. Alguma coisa aí que precisa ser deixada de lado. Está pesado? Ah, está pesado. Alguma coisa precisa ser deixada de lado. Porque caminhada cristã é leve. Seguir e servir a Jesus é bom. É bom. A vida de pecado é que não presta. Nosso único dever, irmãos, é negar a nós mesmos todos os dias. Só isso. Depois de automaticamente servir a Cristo, né, como Senhor e Salvador. Mas o nosso trabalho é negar a nós mesmos. Só isso. Cristo, ele já fez a pior parte, já fez tudo por nós. Tudo por nós. Aleluia. Aleluia. E ele suportou, irmãos, com alegria. Pela alegria que lhe fora proposta. Isso está tudo em Hebreus, está? Hebreus 12. A gente só está esmiuçando aí o texto. Ele se sentiu alegre porque Deus propôs a ele a fazer aquilo que ele fez por nós. Sabe por que ele se sentiu alegre, irmãos? Porque ele entendeu o propósito dele, que era de levar você à salvação. Essa era a alegria de Cristo. Não perca, irmãos, a alegria no seu chamado. Não perca. Quantos irmãos estão enterrando o seu talento? Quantos irmãos estão enterrando o seu chamado? Já perderam a alegria, já enterraram, já jogaram uma pá de cal em cima. Se Jesus teve alegria no seu chamado, por que você não pode ter alegria no seu chamado? Quantos irmãos nós temos visto que estão tristes no seu chamado? Quantos pastores, meu Deus, estão se suicidando, irmãos? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quantos irmãos estão perdendo a alegria do seu chamado? Deus não quer isso para vocês. Deus não quer isso para vocês. O teu chamado tem que ser alegre. O teu chamado tem que ser bom. Ele sentiu em alegria em se sacrificar. Olha isso, irmãos. Ele se sentiu alegre. A palavra que diz isso, não sou eu. E quantas pessoas estão perdendo a alegria do seu chamado? Estão perdendo a alegria, estão perdendo a alegria. Aleluia. Ele suportou para que vocês não se cansem e nem desanimem. Ele nos selou e nos colocou em nós o seu Espírito. Porque Jesus entendeu, irmãos, se ele não se sacrificasse, o Espírito Santo não ia vir e você não ia conseguir caminhar. Não perca a alegria do que Deus colocou dentro do seu coração. Ou se você já perdeu, resgate aí no nome de Jesus. Coloque em prática aquilo que Deus colocou em suas mãos. Não deixe de cumprir os propósitos de Deus nessa terra. Não deixe. Não deixe que nada te pare. Não deixe que nada te impeça a cumprir aquilo que Deus prometeu para você. Tem pastores, evangelistas aqui dentro. Tem profetas, tem mestres. Tem empresários. Cada um dentro do seu propósito. E muitos deixaram de lado, enterraram o seu talento, enterraram aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ei, irmãos, quantos de nós não colocamos a mão sobre o enfermo? Quantos de nós? Quantos de nós não colocamos a mão? Quanto tempo não colocamos a mão no enfermo? No nome de Jesus, receba a cura. Quantos de nós há muito tempo não colocamos a mão sobre um endemoniado? Em nome de Jesus, seja liberto.
A Bíblia diz que nós somos cooperadores, embaixadores do reino. Ah, pastor, eu não sei qual é o seu propósito. Qual o meu propósito? O seu propósito é ser cooperador dele. Se você não sabe o seu propósito específico, irmãos, cumpra aquilo pelo menos que a palavra de Deus falou a teu respeito. O cristão está se embaraçando tanto com as coisas dessa vida que ele não consegue caminhar. A Bíblia diz em 2 Timóteo, se eu não estiver enganado, se no 2 ou 1, vai dizer que o soldado ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Não se embaraça. O bom soldado, ele está no coração dele proposto a fazer a vontade daquele que o alistou. Deus te chamou para você não se embaraçar com as coisas desse mundo, mas cumprir os propósitos dele. Você vai obter casa, obter carro, nada disso é ruim, não, irmãos. Deus chamou para ser próspero também. Mas tantas pessoas estão se envolvendo com tanta coisa nesse mundo, estão perdendo aquilo que Deus deixou para ela fazer. Tem tanta gente querendo ser empresária, mas que foi chamada para ser pastor. Tem tanta gente querendo ser pastor, sendo que foi chamado para ser empresário. Propósito errado, entendimento errado. Não perca a alegria do seu chamado. Não enterre aquilo que Deus colocou no seu coração para você fazer. Ah, pastor, mas eu não sou capacitado. Quem vai capacitar é o próprio Deus. Se a gente for olhar para as nossas imperfeições, se a gente for olhar para a nossa vida, irmãos, a gente não consegue fazer nada no reino. Nada. Nada. Sabe qual era o meu sonho? Meu sonho era ser piloto de caça. Alto, né? Sonho alto, né? Era ser piloto de caça. Eu olhava o pessoal de farda, eu gostava muito. E eu queria ser militar, eu queria ser major. Só que eu não tive a instrução certa como chegar ao meu objetivo. Eu quero te dizer que você tem a instrução certa para você entrar no seu objetivo, entrar no seu propósito. A sua instrução, irmãos, é a palavra de Deus. O seu guia é o Espírito Santo. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que está proposto para você. Sabe por que nós não vamos nos cansar, como diz a palavra, para que nós não nos cansemos? É porque o Espírito Santo está dentro de nós. Ele não quer que você se canse. Ele quer que você faça menos possível no seu trabalho. Ele quer que ele trabalhe. Deixa, filho, deixa que eu faço, deixa que eu trabalho. É por isso que a gente não vai se cansar. Não vai se cansar. Deus tem tanta coisa para nós, irmãos, tanta coisa para nós, para a gente fazer nessa terra, que às vezes a gente se embaraça com tão pouco. Por tão pouco a gente está deixando os planos e os propósitos de Deus para trás. O que machuca os nossos pés, irmãos, não são as pedras grandes, não, são as pedrinhas, que a gente acha que não vai machucar. Não é verdade? Se tem uma pedra grande ali, você desvia. Mas se você vê um gramadinho assim, você vai, vou andar até descalço aqui, porque não tem nada para machucar. Engano seu, de repente tem um espinho, tem uma pedrinha que vai machucar o seu pé. Então a gente não acha que as pedrinhas vão machucar os nossos pés. E é as pedrinhas que vão nos parar. São as pequenas coisas, são os pequenos acúmulos na nossa vida. Um pouquinho dali, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E a gente, quando vai ver, a gente já saiu do foco, a gente não está correndo mais, a gente está andando. Muitos estão retrocedendo. Muitos estão retrocedendo.
E a Bíblia diz que o Senhor fala que a minha alma não tem prazer naquele que retrocede. Muitos estão retrocedendo. Deus te chamou para avançar. Deus te chamou para correr. Deus te chamou para um propósito, irmão. Cada um que aqui está tem um propósito específico para você. E Deus quer que você se alegre de novo. Volte a sorrir dentro do seu chamado, dentro do seu propósito. Desperta, tu que dormes, homem, mulher. Desperta. Deixa Deus fazer na sua vida. Pare de brigar com Deus, não adianta. Pare de brigar com Deus. Aceite com mansidão a palavra em voz enxertada. Ou seja, falando no population, aceita que dói menos. Você não tem Cristo como seu Senhor? Como seu Salvador? Então, irmãos, cumpra os propósitos que vai ser mais leve. A Bíblia vai dizer que os mandamentos do Senhor são leves, não são pesados. Não são pesados, não são penosos. Irmão, tá difícil andar. Está errado. Você está se embaraçando com as coisas dessa vida. Porque os planos e os propósitos de Deus são leves. Os mandamentos de Deus são leves. Sabe por que são leves? Porque quando a gente fita os olhos em Cristo, irmãos, pode vir o que for, que você está alicerçado nele. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão alicerçados nele. Pode vir furacão, pode vir isso, pode vir tudo, irmãos, que você vai estar alicerçado. A casa que é edificada sobre areia, se vir um vento, se vir as ondas, as águas, ela vai cair. Agora a casa que está posta sobre a rocha, vem vento, vem água, não vai cair essa casa. Não vai. Por isso que os mandamentos do Senhor são leves. Aqueles homens que perderam a cabeça, que foram decapitados, eu já falei isso aqui esses dias. Homens que apanharam por causa de Cristo e depois saíram sorrindo. Irmãos, aos olhos naturais, dá para entender um negócio desse? O homem que apanha e volta rindo, e se acharam dignos de apanhar por amor de Cristo. E hoje nós vivemos num país tão livre, que temos acesso a tantas coisas, que o evangelho é pregado assim, desse jeito. Em muitos lugares, irmãos, não pode ser feito isso, nem o mesmo com o microfone. Tem que ser em lugares escondidos. E temos a liberdade cristã nesse lugar, e não vivemos a liberdade cristã. Não enterre seu chamado, querido, não enterre. Deixe essa alegria que está dentro de você voltar. Voltar. Eu preguei uma vez aqui sobre justiça, paz e alegria. São 3 pilares da nossa vida que a gente não pode deixar o diabo derrubar. Na verdade, não pode deixar o diabo derrubar em nada, mas eu falo nesse sentido. São 3 pilares: justiça, paz e alegria no Espírito. Ele trabalha para derrubar um desses 3 pilares, se não os 3. Primeiro, elimina a alegria, ou elimina a paz. Não perca a alegria, não perca a paz, está dentro de você, não perca. Não perca. Porque a paz ela guarda a sua mente e o seu coração. A paz é o árbitro da sua vida, olha isso. Naquilo que você vai tomar decisão. Não sentiu paz no seu interior, opa, não é de Deus. O Espírito Santo está dentro de você, amém? Então a paz é o árbitro do seu coração. A paz é o árbitro das suas decisões. Olha como é importante. Justiça, paz, alegria no Espírito. Alegria no meu chamado.
não é pesado, irmãos. Nós mesmos é que nos atrapalhamos nessa caminhada, mas Deus não quer que nós venhamos nos atrapalhar. Eu achei bem interessante uma que o Luiz Hermínio falou. Ele falou que ele chegou num lugar muito grande, e ele terminou o culto. Aí os homens chamaram eles: Luiz, vem cá, Luiz. Ele: vocês vão me levar para onde? Eles queriam tirar ele dali daquele meio, porque ele estava orando pelas pessoas. Tirar ele daquele meio ali e levar ele para um outro lugar, para ele de repente comer. Nada demais, para comer, né? Para sair dali daquele meio. Ele: não, peraí, deixa eu terminar de orar aqui pelas pessoas. Sabe o que é isso? Ele entendeu o seu chamado. E ele estava saindo, e os rapazes estavam tirando ele dali, não para ele pecar, nada disso, fazer nada demais. Mas de repente, ele deixando minar isso da vida dele, outra alegria pode tomar a alegria do chamado dele. Meu Deus. Quantos pastores hoje, irmãos, vocês veem fazer isso? Igreja lotada, ele acabou de pregar. Sai por trás. Quando a igreja começou, aquele pastor, ele ficava lá na porta, abraçando os irmãos, beijando os irmãos. Que bom você ter vindo. Mas a igreja cresceu, tomou um porte gigantesco, e agora ele sai por trás da igreja. São pequenas coisas que vai acumulando na vida cristã, que vai tirando a alegria do chamado, que vai tirando a corrida cristã que ele tem para prosseguir. Deus não quer isso para você, meu querido. Deus, ele quer cumprir aquilo que ele te chamou para fazer nessa terra. Deus, ele quer te despertar nessa noite, te despertar a te levantar e fazer como Isaías falou no capítulo 6: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, meu querido? Em nome de Jesus, toma essa palavra no seu coração e saia daqui alegre, saia daqui saltitando, porque essa palavra, ela veio para te animar, ela veio para te restaurar, ela veio para trazer alegria ao seu coração. E Deus quer cumprir os propósitos dele na sua vida. Só depende de nós. Só depende de nós. Eu entendi coisas agora, irmãos, que era para ter sido concretizado na minha vida 10 anos atrás. Quando eu saí do Rio de Janeiro, eu já contei aqui para algumas pessoas, a minha intenção era vir para esse lugar, fazer um curso qualquer de técnico e entrar na área de embarcado e ganhar muito dinheiro. Essa era a minha intenção. Sendo que o meu pastor lá no Rio, ele falou assim: Marcelo, eu sei que você está indo lá por causa da sua família, porque você quer mudar de profissão, mas esse não é o propósito de Deus. Deus me avisou lá. E eu perdi 2 anos da minha vida estudando técnico de segurança. Concluí o curso. Eu não peguei nem o certificado. E aonde eu estou, irmãos? Trabalhando como cabeleireiro. Graças a Deus é o que me sustenta. Mas será que eu não poderia ter feito outras coisas em relacionado ao reino, para que o meu chamado estivesse se adiantado? Quantos de nós estamos perdendo tempo em algo que Deus não mandou você fazer, sendo que o teu chamado é outro? Pergunte a Deus o que você está fazendo, Senhor, é a tua vontade. Irmãos, e quando a gente não está dentro do nosso chamado, uns perdem a alegria no chamado, como é o caso ali que eu estava pregando, e outros, eles fazem outras coisas e não têm alegria no que está fazendo, porque não está no seu chamado.
Irmãos, hoje eu sou realizado porque eu estou no meu chamado. Mas eu fui lento para compreender. Mas graças a Deus que eu compreendi. Mas tem muitos morrendo e não compreenderam o que Deus chamou ele para fazer. Sabe que você é responsável em levar a palavra de Deus. As pessoas vão ler em você, irmãos, porque a Bíblia diz que você é carta. Você é carta. Se você é ovelha, você tem que ser capacitada para dar filhotes. A responsabilidade de gerar filhos é sua. A palavra te traz cura. A palavra te traz restauração. A palavra ela te levanta. A palavra ela te alerta. Mas você é o responsável em trazer as pessoas para dentro dessa igreja, ou de outras igrejas, ou para o reino, ou para Cristo. Deixa Deus fazer na sua vida, irmãos. No nome de Jesus. Largue esses pesos, largue essas coisas que te fazem parar. Largue isso. E deixa Deus cumprir aquilo que Ele tem proposto para você, no nome de Jesus. Deixa Ele cumprir. Aceita que dói menos. Fica de pé no seu lugar.